Olá, estudante, olá você de casa. Seja bem-vindo para mais uma aula de Biologia. Hoje uma aula do terceiro ano do ensino médio. Comigo, Marisa Araújo, a Marizinha. Vamos ver qual que é o tema da aula de hoje? Impactos ambientais. Por falar em impactos ambientais, eu vou começar aqui essa aula de maneira inusitada, lendo aqui trechos de um poema da minha amiga poetisa Fernanda Canelas, lá do Rio de Janeiro. Mas ela é uma mineira, tá? Um abraço para Fernanda. Bolhas do medo. E se outra barragem estourar? E se a lama nos cobrir? E se, nas feridas da terra, tornarmos-nos magma? Se nada mais existir, além de bolhas eclodindo, nas quais subsistimos por alguns instantes? E se o confinamento para sempre durar? Trechos de um poema que lembra o quê, gente? Dos impactos ambientais, né? Aqui no caso, derramamento de barragem, de rejeitos, né? E o que a gente tem vivenciado, né? Que é essa pandemia aí do coronavírus. Então vamos lá. O que queremos aprender na aula de hoje? Relacionar a densidade e o crescimento da população com os padrões de produção e consumo e com a devastação ambiental provocadas pela poluição do ar, água e solo e extinção de espécies, e também avaliar as condições ambientais, identificando destino de lixo, de esgoto, tratamento dado à água, modo de ocupação do solo, as condições dos rios e córregos, a qualidade do ar e as instâncias de administração pública responsáveis por essas condições ambientais. Essas são as habilidades, tá? Bem, Marizinha, qual que é a definição de impacto ambiental, tá? Pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente? Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, quer dizer, os seres vivos, né? As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Uma resolução aí de 86, tá? Então, resumindo, impacto ambiental é tudo aquilo que vai o quê? Causar alteração aí no meio ambiente. Nós podemos ter impactos ambientais no ar, na água e no solo. Tá? Eu vou citar alguns para vocês aí dentro desse nosso tempo de 20 minutos. Vamos começar aí com poluição do ar, né? Nós sabemos, gente, que sem dúvida a industrialização, né, desde a Revolução Industrial, o índice de poluição de ar aumentou de forma assustadora, né? Com liberação aí de gases que podem causar efeito estufa, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? Dióxido de enxofre, tá? Óxido nitroso, etc. Também o transporte, né? Quanto mais usamos transportes, né? Carros, né? Automóveis, ônibus, nós estamos liberando o quê? Fumaça, e essa fumaça também contém gases aí do efeito estufa, tá? Produção de energia, né? Se você for usar, por exemplo, uma usina termoelétrica, ela está também produzindo aí gases de efeito estufa. Queima de combustíveis fósseis, né? E aí queima de biomassa. Tudo isso vai contribuir para a poluição do ar, tá? Lembrando aí, né, gente, que a poluição do ar, ela pode aí o quê? Aumentar aí o efeito estufa, né? Intensificar o efeito estufa, causando aí o aquecimento global. Então vamos lá para o exercício. A poluição atmosférica está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias em uma população. Irritações das mucosas e casos de cânceres são apenas alguns dos problemas causados por esse tipo de poluição que deve ser rapidamente combatido. Analise alternativas a seguir e marque aquela que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Vamos lá. A. Monitorar áreas que correm risco de incêndio. Diminuir o uso de veículos automotores. Promover o reflorestamento. Reduzir o transporte coletivo ou não realizar queimadas. Um minutinho.
Bem, a alternativa A, B, C e E estão corretas. Agora, reduzir o transporte coletivo, não, isso aí, gente, na verdade, favorece aí, né, a qualidade do ar, porque menos pessoas em automóveis, todas juntas aí em um grande transporte. Então, incentivar o uso de transporte público, gente, é uma medida aí importante para melhorar aí a qualidade do ar, ok? Nós temos aqui um outro exercício, gente, eu vou deixar para vocês fazerem em casa depois, por causa do nosso tempo, tá? E vamos lá. Você sabia que apenas 10 estados brasileiros e Distrito Federal têm redes de monitoramento da qualidade do ar? Segundo dados do Instituto de Energia e Meio Ambiente, IEMA. Eu trouxe para vocês aqui, olha, esse gráfico. Vamos analisar o gráfico. Esse gráfico, gente, ele mostra o quê? Existem maneiras de monitorar a qualidade do ar. Tá certo? E pode ser monitorado, por exemplo, olha, dióxido de enxofre, ozônio, monóxido de carbono, tá? E esse monitoramento, ele tem que ter o quê, gente? Pontos para coletar esses dados, tá? Olha que interessante. Pegando aqui os estados brasileiros, a maioria tem menos de 10 pontos de monitoramento da qualidade de ar, tá? Onde que tem mais? Rio de Janeiro com 125, né? Com essas plataformas aí. 76 em São Paulo, 50 em Minas Gerais, tá? E mostrando aqui que, por exemplo, Distrito Federal e Goiás, esses dados, eles nem estão aí sendo monitorados de forma automática. E o que a gente percebe com isso? Não basta só monitorar. Esses dados têm que ser avaliados, analisados e transformados em ações para mitigar, né, a emissão de gases e saber quais são as principais fontes, né, e buscar aí as medidas, tá, de controle. Tá certo? O Brasil ainda é insuficiente aí nesse monitoramento da qualidade do ar, tá? Vamos lá agora, impactos na água. Nós sabemos desde as primeiras civilizações que o homem preferiu morar, né, próximos de rios. Por quê? A água sempre serviu aí para a sobrevivência humana, né? Mas também local de lançamento de dejetos, né? A poluição da água, ela existe aí desde que o homem começou a viver próximo dos cursos d'água, né? De forma aí sedentária. Então, olha só. Aqui algumas imagens mostrando impactos na água, principalmente poluição e aqui também seca, né? Olha, dados aí numa notícia da revista Planeta, tá, gente? Brasil desperdiça quase 40% da água potável que produz. Volume desperdiçado é quase o dobro das necessidades das pessoas que não possuem acesso à água no país atualmente. Desperdício não só em casa, deixando torneira aberta, né? Mas também por vazamento, né? No encanamento, naquela distribuição de água, ali se perde muita água também, tá, gente? Outro detalhe, todos os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão abaixo do nível de 2013, pré-crise hídrica. Especialista prevê falta de água em 2022. Esse é um dado aqui de setembro deste ano, tá, gente? Mostrando aqui que área próxima ao reservatório do Rio Jacareí, Sistema Cantareira, está mais ou menos 37% só do nível de água e ele abastece aí 7 milhões de pessoas, tá, gente? Então, problema hídrico aí, com certeza, tá? Comparando 2013, que teve uma grande crise hídrica, estamos aí com dados mais graves ainda agora em 2022, tá? Vamos lá. O avanço do desmatamento na Amazônia e em outros biomas brasileiros pode ser decisivo para que o Brasil fique condenado a experimentar crises hídricas sucessivas, a despeito de ser o país com o segundo maior patrimônio hídrico potável do planeta. Desmatar a Amazônia causa impactos não só na Amazônia, tá?
causa impactos no Brasil todo, né? A Amazônia não é pulmão do mundo, mas ela é importante aí para o quê? Controlar, né? E regular aí o clima do planeta, e principalmente chuvas. Olha só, eu trouxe esse desenho, nesse esquema, para mostrar para vocês a importância aí da vegetação, né? Lembrando aí da Amazônia, né, gente? A vegetação, ela vai ajudar a deixar o solo, né? Propício para o quê? Absorver a água da chuva e reabastecer o lençol freático, que por sua vez vai o quê? Abastecer os rios, né? As nascentes, tá certo? Se você desmata, você expõe o solo, causa assoreamento de cursos d'água, né? Erosão e, logicamente, isso vai atrapalhar aí a questão de quê? Hídrica, tá? Nós vamos poder ter aí problemas com abastecimento de água, tá? Olha só, impactos na biodiversidade. Eu trouxe aqui para vocês uns dados, tá, gente? Que é o seguinte, essa pesquisa aqui, chamada de pesquisa Contas do Ecossistema, o que ela analisou? Espécies ameaçadas de extinção no Brasil, ela analisou fauna e flora segundo a ocorrência nos biomas, com dados aí dentro da Lista Nacional de Espécies de 2014, tá? E também com avaliações de conservação de quais centros? O Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Vamos analisar esses dados aqui, tá, gente? Olha, nós temos aqui uma legenda que mostra que as espécies de fauna e flora podem estar criticamente em perigo de vermelho, em perigo de laranja, vulnerável com esse amarelo aí mais clarinho, verde quase ameaçado de extinção, menos preocupante o verde escuro e dados insuficientes de cinza. Gente, essa análise mostrou que o bioma Mata Atlântica é aí o que está com mais espécies ameaçadas de extinção. Lembrando que quando você desmata, quando você, né, tira a floresta e coloca o quê? Cidades, né? Você está o quê, gente? Interferindo no hábitat natural dessas espécies, né? Elas estão perdendo o ambiente natural delas. E isso pode levar, sim, a grande índice aí de extinção, além de queimadas, né? Etc. Caça ilegal. Então, esse gráfico está mostrando, gente, que Mata Atlântica está em primeiro lugar. Eu trouxe uns dados aqui. 1.989 espécies ameaçadas de extinção e no Cerrado 1.061, tá, gente? Então, Mata Atlântica em primeiro lugar, Cerrado em segundo, tá? E, incrivelmente, na Amazônia, nós temos menos espécies aí ameaçadas, também devido ao grande número aí de reservas, né, que existem lá, tá? A Amazônia, gente, nós temos aí, grande maioria das espécies, elas estão aí no caráter, né, menos preocupante, tá ok? Vamos lá. Bem, impactos no solo e consequências hídricas. Já comecei a falar aqui com vocês, né, da questão lá da reserva do Cantareira, né, em São Paulo, e outros impactos no solo, mineração. Nós dependemos da mineração, né? Os automóveis, os objetos que estão na nossa casa, quase tudo que nós usamos tem minério. Não é acabar com a mineração, é fazer uma mineração sustentável, responsável, com menos impacto ambiental, tá? Porque, gente, qualquer solo que ele ficar descoberto, ele pode aí causar impacto principalmente nos cursos d'água, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, gente, olha, um termo, não sei se vocês conhecem, que é APP, que é Área de Preservação Permanente. São áreas ali com vegetação ou não, mas que são importantes para proteger um curso d'água, a paisagem, a estabilidade geológica do terreno e também aí a biodiversidade, tá, gente? Só para voltar aqui e para frente e eu volto, olha aqui, uma APP, segundo aí o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, o novo código,
Olha só, o que é APP? São áreas, né, que eu falei com vocês, de preservação permanente, desculpa. Exemplo, mata ciliar faz vegetação em torno de cursos d'água, que varia, tá, gente? De 30 a 500 metros em cada margem, dependendo aí do rio, tá? E da localização geográfica. Nascentes, ocupa sempre um raio mínimo de 50 metros ao redor de nascentes. Encostas com declividade superior a 45 graus, topo de morro, montes, montanhas e serras. Ué, Marisa, mas a minha cidade tem topo de morro, próximo de rio e está desmatado. Gente, antes de 2008, a gente já chama de área de uso antrópico consolidado. Uma área que já está consolidada. Você já tem uma fazenda, já tem uma plantação, tá certo? É o uso consolidado da terra. Logicamente, para nova intervenção, tem que fazer todo o licenciamento ambiental. E o novo código também, a gente pede para reflorestar algumas áreas e a quantidade depende aí do módulo fiscal, tá? E seja um termo aí mais ligado a direito ambiental, vocês não vão compreender muito, tá? Mas que existe sim também algumas estratégias para recompor esta vegetação perdida, ok? Que é muito importante para preservar aí os nossos mananciais. Então vamos com uma atividade? Leia o texto abaixo. Os desmatamentos para a criação de grandes latifúndios agropecuários substituíram a floresta por pastagens e empobreceram grandes extensões de solo. Projetos como o Grande Carajás e Jari, a exploração mineral e hidrelétrica são fontes de grandes impactos ambientais de âmbito regional. De acordo com o texto e os conhecimentos, associa a coluna superior com a inferior, indicando as consequências para a destruição provocada pelos grandes projetos implantados na Amazônia. Degradação da biodiversidade, decora aí. 1. Biodiversidade. 2. Destruição do solo. 3. Mudanças climáticas. E 4. Estresses e doenças. Então vamos ver aqui. A retirada da floresta, ela rompe com o sistema natural de ciclagem dos nutrientes, ficando desprotegido da ação da erosão da chuva e tornando-se improdutivo. Qual o impacto aí que está relacionado com esse pequeno trecho? 1, 2, 3 ou 4? Destruição do solo, retirando aí os elementos para a ciclagem natural. E o último aí, gente, o desmatamento elimina de uma só vez grande contingente de espécies, ainda desconhecidas pela ciência, e homogeneiza o ecossistema quando se implanta a monocultura. Qual desses? Muito bem, se você pensou, degradação da biodiversidade. Desmatamento vai atingir diretamente aí a biodiversidade. As monoculturas implantadas na Amazônia são mais sensíveis ao ataque de pragas e parasitas, que são combatidas com agrotóxico, os quais destroem, por sua vez, a diversidade dos ecossistemas. Qual que será, gente? Obviamente, estresse e doenças, tá? Bem, essas foram as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado, tá? E façam a parte de vocês, tá, gente? Toda ação, ela é importante. A gente tem que pensar global e agir local. Faça a sua parte pensando aí em todo o planeta, tá? Espero que tenham gostado dessa aula e aguardo vocês no Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.